Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. Porque todas as coisas que existem nos céus e na terra, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o princípio, o primogênito, o cabeça da igreja, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. E o nome dele é Yeshua Hamashia, Jesus, o Messias. Jesus, o Filho de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Estamos ao vivo, hoje em 4 plataformas. O canal do YouTube, Pastor João Neres. O perfil pessoal no Facebook, João Neres. A página do Facebook também é Pastor João Neres. E hoje também estou aqui pelo Instagram. Não vou poder compartilhar com vocês aqui do Instagram os slides, mas vou ler aqui e explanar aqui para vocês. Se alguém quiser assistir os slides, vai lá no canal do YouTube e assiste por lá ou no Facebook. Glória a Deus. Os irmãos já estão entrando aqui. Pai do Senhor, irmã Rita, de Cássia, Deus abençoe, minha irmã querida. Irmã Márcia Silva, que Jesus te abençoe e te guarde. Amém. E guarde a irmã também, em nome de Jesus. Enquanto eu compartilho aqui nos grupos de família, peço que você faça o mesmo, para que mais pessoas sejam alcançadas. Hoje nós vamos explanar segunda epístola de João, capítulo, não tem capítulo, 13 versículos, segunda epístola de João, tá bom? É bom saber, nós, quando temos uma epístola que só tem versículos, nós não mencionamos capítulo. Nós dizemos segunda epístola de João, versículo tal, é suficiente, tá bom? Porque apesar dela mostrar ali como se fosse um capítulo, na verdade ela não tem capítulos, tem apenas versículos, tá certo? Hoje tem um assunto muito importante, que é dúvida de muitas pessoas, tá bom? Porque João se apresenta como presbítero e fala a senhora eleita. Vamos explicar por que presbítero, por que senhora eleita. Pai do Senhor, minha irmã Luciana Dias, está aqui pelo Instagram, Igreja Batista Central de Campo Grande, seminário, saudade dos irmãos lá da Igreja Batista Central. Que Deus abençoe a todos. Deixa eu só jogar aqui nos grupos de família, tá bom? Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão entrando, vamos atender aqui o convite da minha futura nora, Thaís, futura esposa do meu filho Naum, casamento em dezembro. Ela tem um recado para vocês. Tá bom? E acompanha a saga.
repete aí, Meu Thaís. abençoado, a paz do Senhor, não passa não, escuta o que eu tenho para te falar, vai ser rapidinho. Ei, você tá sabendo que o pastor João Neres está explicando e lendo a Bíblia detalhadamente? Ainda não? Tu já se inscreveu no canal dele? Não? Querido, então vai lá, se inscreve no canal, acompanha. E se você tem dificuldade como eu de entender perfeitamente a Bíblia, chegou a solução, se inscreve lá no canal João Neres, tá bom? E acompanha a saga que ele tá fazendo. Todo dia tem uma live nova para explicar detalhadamente a Bíblia, tá? Então vai lá, querido, se inscreve. Amém. Obrigado, princesa Thaís. A minha sobrinha neta também, Luísa Vitória, tem uma mensagem para vocês. Estamos aqui, inscreva no nosso canal e like. Obrigado, Luísa Vitória. Vamos lá. Já compartilhei aqui. Só mais 2 grupozinhos. Família. Grupo da igreja. Ok. E vamos lá. Vamos nós. Glória a Deus. Capítulo... Não tem capítulo, né? Segunda epístola de João, o apóstolo amado. Diz assim a palavra de Deus. Começa assim. Deixa eu só voltar aqui um momento. Glória. Vamos lá, versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. João não é apóstolo? E por que ele se apresenta aqui como presbítero? As igrejas, especialmente as Assembleias de Deus, têm uma certa hierarquia, um tanto quanto até difícil de entender. Lá tem auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. É o que chamam de escadinha. Mas no Novo Testamento, o presbítero é o mesmo que ancião. Presbítero é o mesmo que episcopo, ou bispo. E é o pastor da igreja local. Simples. Aliás, não é só João que se apresenta como presbítero. Pedro também escreve na sua carta se apresentando como presbítero. Tá bom? Então, o que é presbítero? Ancião. Na cultura judaica, os membros do sinédrio eram anciãos. Os anciãos de Israel julgavam na porta da cidade. Então havia uma tradição que os mais velhos exerciam a autoridade. E a tradição cristã herdou isso. E na tradição cristã, quem é o presbítero? O presbítero é o pastor da igreja local. Por isso, João começa a sua segunda carta dizendo: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento da verdade. Tá, então, está esclarecido aqui. Ele era um apóstolo, porque era fundador, porque era um dos 12, e apóstolo a palavra apóstolo é enviado, ou missionário.
João fundou várias igrejas na Ásia Menor, mas ele se apresenta aqui como presbítero. Por quê? Porque ele está escrevendo para uma igreja local. E ele está escrevendo para o que ele chama de senhora eleita. E aqui vem um problema teológico. Quem é a senhora eleita? Existem algumas suposições, algumas teorias, tá? Sobre a senhora eleita. A primeira é que seria uma irmã muito piedosa, que teria uma influência muito grande na igreja, e ela seria chamada de senhora eleita. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Mas vamos caminhar para as outras teorias. Alguém chegou a dizer que poderia ser Maria, senhora eleita, já que Jesus na cruz ele disse para João: João, eis aí tua mãe. E disse para Maria: mãe, eis aí teu filho. E João cuidou dela até o final da sua vida. Acontece que quando João escreve essa carta, João é o último dos apóstolos. Ele já está muito velho. Então Maria teria que estar com mais de 100 anos. E aí não bate, né, para ser Maria, né? Poderia até ser uma senhora influente, uma diaconisa, uma obreira da igreja, que teria o respeito como mãe de todos os daquela congregação, daquela igreja local. Tá? Então, é uma possibilidade, mas não é isso que diz a maioria dos teólogos. A maioria dos teólogos vai concordar que a senhora eleita é uma igreja. E qual o motivo dele se referir a essa igreja assim? O motivo era a perseguição. As cartas, elas não podiam ser muito claras em alguns momentos, né? Tanto é que aqui ele não diz assim: eu, João, o discípulo amado. Ele não diz: eu, João, apóstolo do Senhor. Ele não diz: eu, João, que inclinei a cabeça no ombro do mestre. Eu, João, um dos 12. Ele diz: o presbítero. É genérico. Porque se ele está dizendo o ancião, a senhora eleita, se um soldado romano pegasse, o ancião, é uma carta comum, passa. Mandava para frente. Tá? Então esse pode ser o motivo principal, e a maioria dos teólogos vai entender que a senhora eleita seria uma igreja, a qual ele está se referindo, e os filhos, obviamente, seriam os membros desta igreja. Tá certo? Mas não é um texto fácil de entender, e nem estou dizendo para vocês que essa é a palavra final sobre o texto, né? Quando a gente estiver no céu, vamos caminhar com João, junto ao rio da vida, batendo um papo, e a gente tira essas dúvidas, né? Por enquanto, fique com Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas são para nós e as encobertas são para o Senhor nosso Deus. Mas eu vou dizer para vocês aqui até o final, porque o que bate mais é que senhora eleita seja uma igreja e não uma pessoa. Tá bom? Vamos ler os outros versículos, e mais na frente eu vou me lembrar do versículo 1, que fala o presbítero, não diz que é João, mas é ele, né? O presbítero, a senhora eleita. Tá bom? Vamos, só recapitulando, a carta tem 13 versículos, então a gente não fala que tem capítulos, porque ela só tem versículos. O presbítero aqui é ancião, é João, que apesar de ser apóstolo, está se apresentando como presbítero, como pastor local de uma igreja, porque ele fundou várias. E a senhora eleita, segundo a maioria dos intérpretes,
seria uma igreja e não uma pessoa, apesar de muitos também acharem que seja uma pessoa muito piedosa, uma irmã influente, que poderia ter sido a fundadora daquela igreja e teria o respeito de todos. Versículo 2. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. João fala muito da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, lá no Evangelho. Né? Ele disse que o diabo não se firmou na verdade, mas desde o princípio ele é mentiroso, certo? Então, João vai falar muito da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, está lá no Evangelho de João. Tá? Ele andou muito com Jesus, né? Que falava o tempo todo, em verdade vos digo. E João acabou aprendendo bem com o mestre e falando bastante da verdade, com a palavra de Deus sendo a verdade que liberta. Versículo 3, ele ainda está na saudação. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco de novo, na verdade e em amor. Mais uma vez ele exalta duas marcas do ministério dele, João. Verdade e amor. Perdão, versículo 4. Muito me alegro, ele vai elogiar, por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. João fala muito em Pai, em Filho e em verdade. E ele está dizendo aqui que se alegra muito que os filhos da Senhora eleita, seja ela uma irmã abençoada, ou seja ela a igreja local a qual ele se refere, esses filhos andam na verdade. Por quê? João está dizendo isso. Porque alguns na igreja, nesse momento, estão caindo na mentira do diabo, nas seitas gnósticas, que João combate. Tá certo? Versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento. Observe que ele já falou isso na outra carta, né? O mandamento não é novo. Mas aquele mesmo que desde o princípio tivestes, que nos amemos uns aos outros. Essa era a marca de João, essa era a sua bênção apostólica. Amados, amemo-nos uns aos outros. Sou amados, amai-vos uns aos outros. E mais uma vez ele está repetindo para essa senhora eleita, seja ela uma congregação ou uma pessoa, né? Eu te rogo, Senhora, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mandamento antigo, de sempre. Que nos amemos uns aos outros. 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento. Como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Ou seja, não adianta eu dizer que tenho amor, que eu amo e não obedeço. Porque o próprio Jesus disse, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus também disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então ninguém ama a Deus sem guardar a sua palavra. Esse é o porquê e a razão dessa live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, para que nós possamos cada vez estar mais perto do Senhor, identificados com Ele, né? Para que possamos andar nele e cumprir o seu mandamento, a sua palavra. 7. Porque já há muitos enganadores, aqui ele vai dizer por que uns andam na verdade e outros não. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne.
Esse tal é o enganador e o anticristo. Esse tal é o enganador e o anticristo. Bem, no capítulo 1 da primeira epístola de João, ele já tinha falado que muitos, ou foi no capítulo 2, né, de 1 João, que muitos se têm feito anticristos. Ele disse que o espírito do anticristo já estava no mundo e muitos se tinham feito anticristos. A borboleta quer participar da live. Venha, querida. Olha aí. Muitos tinham se feito anticristos. E aqui, mais uma vez, ele diz que muitos enganadores entraram no mundo. Daí, ele dizer lá no começo, Senhora eleita, eu estou muito feliz, porque os seus filhos estão andando na verdade, não estão caindo nas lorotas desses anticristos. Quem são eles? São aqueles que confessam que Jesus não veio em carne. Ontem nós falamos sobre a carne e o sangue, sobre Jesus ter sido gerado, nascido de mulher, nascido sob a lei, 100% homem e 100% Deus. Tá bom? João explica muito isso, e ele diz que aquele que diz que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo, ou seja, era a seita dos gnósticos que diziam isso. Era mais de uma seita que diziam isso. Vamos lá, versículo 8. Dentre elas, os docentistas, nós falamos antes, docéticos. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes, recebamos inteiro galardão. Paulo também disse lá na orientação aos presbíteros da igreja de Éfeso, que eram os pastores locais, ele disse, olhai por vós e sobre o rebanho, sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja do Deus vivo. Ali já mostra no Atos 20, 28, que presbítero, bispo e pastor é a mesma pessoa no livro de Atos, tá? Olhai por vós, vós quem? Presbíteros. E sobre o rebanho, quem é que tem rebanho? Pastor. Sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, episcopos. Aquele que toma conta, episcopo, supervisor, superintendente. Tá certo? Então, no Novo Testamento era a mesma pessoa. E aqui, capítulo 1, versículo 8, ele diz, olhai por vós. Porque tem gente preocupada demais com os outros e esquece de olhar por ele mesmo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. O inimigo quer que nós percamos o que temos ganho. Mas há poder no sangue de Jesus, retende aquilo que tem de Jesus a uma das igrejas da Ásia, retende o que tem até que eu venha, até que eu volte. Amém? Louvado seja Deus. Até que nós recebamos o inteiro galardão. Inteiro, não é parte. Versículo 9. Todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Versículo 9, deixa eu ver como está nessa tradução aqui. Versículo 9, todo aquele que prevarica também. Ok? Deixa eu ver outra versão aqui. Tem várias versões aqui. As Bíblias ficam abertas aqui na minha frente. Glória a Deus. Esse aqui é hebraico. 1 João, 2 João, versículo 9. Quem permanece fiel ao que o Messias ensinou, quem não permanece fiel, ou seja, então quem prevarica aqui é quem não permanece fiel, tá? Quem não permanece fiel ao que o Messias ensinou, não tem Deus. Quem permanece fiel ao ensino, tem tanto o Pai como o Filho. Bíblia judaica completa, essa daqui. Essa daqui, pessoal do YouTube e do Facebook, pessoal do Instagram. Tá bom? Então, quem é que prevarica? É aquele que não guarda
o mandamento, não persevera na doutrina, esse não tem nem a Deus, nem o Filho. Porque tem gente aí dizendo que é testemunha do Pai, mas João está dizendo muito claro para ele, filho, se você não é testemunha do Filho, você não tem nem o Pai, nem o Filho. Você é apenas um enganador, é apenas uma seita. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não é para você aqui não receber determinadas pessoas, né, de alguma seita que vem aí. Vocês sabem que vende aqueles livrinhos, né? A minha líder de juventude, do grupo Jovens Libertos por Cristo, ela nos ensinou isso, que era para a gente não receber. Mas aqui não é bem isso. Aqui é aquele irmão que já é crente, já é membro da tua igreja, entendeu? Ele já é aqui da igreja aqui da irmã Luciana, ele era lá da Igreja Batista Central, pastor Tadeu. Aí ele vai lá na casa da irmã Luciana trazer outra doutrina diferente da que o pastor Tadeu Bessiani pregou. É alguém aqui do campo de São Cristóvão, 338, que vem pregar uma doutrina diferente do que o pastor Jean pregou. Então ele vem se infiltrar, irmão, posso tomar um café contigo? Eu tenho um negócio aí para falar contigo. Olha, aquilo que o pastor falou, tá por fora, o pastor não sabe nada. Estou com uma mensagem nova aí, uma revelação fresquinha. É esse tipo de gente aqui que João está falando, tá? Ele está alertando contra ele, ó. Se alguém vem ter convosco, esse alguém aqui é alguém que é conhecido e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis. Porque ele vem com aquela, a paz do Senhor, amado, e bate nas costas, mas no final, no fundo, é falsidade. Ele quer te passar uma falsa doutrina. Não caia. É isso que João está dizendo. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então, nem cumprimente. Pai do Senhor, irmão. João está dizendo, ó, seja radical. Ele está dando uma paz que ele não tem. Ele é falso. Queridos, a Bíblia não é politicamente correta. A gente procura, né, seguir certas etiquetas, mas a Bíblia é muito clara. Ou é ou não é. Eles estavam conosco, mas não são de nós. Tá? Então não tem meio termo aqui. João diz, nem cumprimente. E a paz do Senhor a gente dá para irmãos. João está dizendo, eles não são irmãos, eles apostataram da fé. Esses aqui são aqueles que ontem nós dissemos, João diz, pelos tais não orem, porque eles cometeram pecado para a morte. O que é pecado para a morte? É a pessoa que apostatou da fé. Não é aquele que caiu por fraqueza, ele errou, se arrependeu, pediu perdão. Não é esse. É aquele que deliberadamente resolveu apostatar, ir aí para a feitiçaria, coisa do tipo. E aí, então, João diz, por esse eu nem digo que ore. É a mesma coisa. João está dizendo, esse aí nem cumprimenta. Paz do Senhor. Paz do Senhor é para crente, irmão. Né? Quando você for crente, eu te saúdo. Versículo 12, está acabando. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero e ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Com esse versículo aqui, eu entendo que a senhora eleita é uma igreja e não uma pessoa. Porque mais de uma vez ele usa o plural aqui, versículo 12. Tendo muito que escrever-vos. Em outra tradução, eu tenho muito que vos escrever, vos.
Então ele não fala mais para uma pessoa. Mostra que ele está falando para um grupo. Tá certo? Por isso eu entendo que a interpretação que mais se aproxima do certo é que a senhora eleita seja uma igreja e não uma pessoa. Escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Isso aqui é lindo. Isso aqui é uma declaração de amor do apóstolo à igreja. Mas espere ter convosco e falar, face a face, para que o nosso gozo seja cumprido, nossa alegria seja completa. Eu estou com saudade, eu quero abraçar vocês, nada de ficar fazendo live, mandar mensagem, mandar e-mail. Eu quero estar com vocês face a face. O culto online é bom, a oração online é uma benção, mas face a face é outra coisa, né? Face a face é diferente. Aleluia. Então vamos encerrar o último versículo, mas aqui, mais uma vez eu falo, ele usa o plural várias vezes. Né? Se ele usa o plural, aí ele já sai do foco de ser uma pessoa sendo um grupo. E o versículo 13, ele termina dizendo, saúdam-te. Aí ele já volta para ser a senhora. Ele já volta para o singular, saúdam. Os que estão comigo te saúdam. Quem são eles? Os filhos da tua irmã, a eleita. Espera aí, então você tem aqui a senhora eleita e a eleita. E em 1 Pedro capítulo 5, ele diz, saúda tua irmã co-eleita. Mais uma vez, nos faz compreender que essa eleita, senhora eleita e co-eleita, sejam igrejas, uma igreja mãe e a outra igreja que foi formada por ela, que é irmã. Tá certo? Louvado seja Deus. Encerramos aqui o capítulo único, os 13 versículos da segunda carta de João, a senhora eleita. Seja ela uma pessoa, ou seja ela uma igreja, isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que João deixa, que eles não se misturem, que eles mantenham no amor, né? Mantenham-se em santidade, separados dessa seita maligna dos gnósticos que tentam desvirtuar da sã doutrina. Ok? Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Então está falando de outra pessoa ou de outra igreja chamada de eleita, além da senhora eleita. Amanhã, o presbítero escreve ao amado Gaio. Aí ele está escrevendo diretamente, e isso aí não tem dúvida, é um homem, é uma pessoa a quem realmente ele escreve. Então amanhã nós voltaremos com a terceira epístola de João, tá certo? Antes de encerrar, se você puder, se inscreva aí no canal no YouTube. Inscreva no nosso Pedido canal. da Luísa Vitória. E like. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 2021, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Irmã Sônia Rangel chegou agora há pouco da consagração de Arthur Rios. Hoje é terça-feira, tá certo? Deus abençoe, irmã Sônia. Irmã Liliane Romualdo, irmã Isabel, lá de Laranjeiras, Liliane aqui da Vila Kennedy, Tainá de Santíssimo, Isabel Alencar de Salvador, na Bahia, Márcia Silva, não lembro onde é, a irmã Rita, lá do centro do Rio de Janeiro, a irmã Luciana Dias aqui no Instagram, quem mais está aqui no Instagram? Tem uns aqui, a irmã Vera, Pai do Senhor, irmã Vera, Deus abençoe,
Alcinei Fernandes, meu capelão, está lá em Lauro de Freitas, na Bahia. Tem outros aqui que o Instagram mistura os nomes, né? Aparece, tem nome que fica misturado, um monte de letra aqui. Mas Deus é fiel. Glória a Deus. Um abraço, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. Vou encerrar aqui no Instagram. Ok. Amém. E encerrar aqui no Facebook e no YouTube. Deus abençoe, meus amados, e até amanhã.